Pode o maior inimigo de uma causa se tornar seu maior defensor? Pode um homem consumido pelo ódio ser radicalmente transformado em um apóstolo do amor? A Bíblia nos conta a história de uma das transformações mais súbitas e impactantes de toda a história humana. A história de Saulo de Tarso. Ele não era um opositor qualquer do cristianismo primitivo. Ele era o seu mais zeloso e eficiente perseguidor. Um homem de intelecto brilhante, paixão inabalável e uma convicção absoluta de que estava servindo a Deus ao tentar destruir a igreja. Esta é a investigação sobre o dia em que, a caminho de mais uma missão de perseguição, Saulo encontrou uma luz mais forte que o sol e uma voz que mudaria não apenas o seu destino, mas o curso do mundo. Para entender a magnitude da transformação, precisamos primeiro entender a intensidade do perseguidor. O livro de Atos nos apresenta Saulo de Tarso como uma força da natureza. Um fariseu exemplar, educado aos pés do renomado mestre Gamaliel, ele era irrepreensível em sua devoção à lei judaica. Ele esteve presente e consentiu quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi sentenciado. A partir daquele dia, como lemos em Atos, capítulo 8, Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele não era um vilão de coração frio. Ele era um fanático de coração quente. Em sua própria mente, ele estava purificando a fé de seus pais de uma heresia perigosa e blasfema. Ele genuinamente acreditava que os seguidores de Jesus eram uma ameaça que precisava ser erradicada. A fúria de Saulo não se contentou com Jerusalém. O capítulo 9 de Atos começa com ele respirando ainda ameaças contra os discípulos. Ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas de autorização para as sinagogas de uma cidade estrangeira, Damasco. Sua missão era clara: encontrar qualquer seguidor do caminho, como o cristianismo era conhecido, e levá-los amarrados para serem julgados em Jerusalém. Com essa autorização em mãos, ele parte em sua jornada, um caçador se aproximando de sua presa. Ele não sabia que naquela mesma estrada, o caçador se tornaria a caça. Perto de Damasco, ao meio-dia, o evento que define a história acontece. Uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol, o cerca e a seus companheiros. O impacto é tão avassalador que todos caem por terra. Caído no chão, Saulo ouve uma voz falando com ele em hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta é penetrante. A voz não pergunta por que persegues meus seguidores, mas por que me persegues? Confuso e aterrorizado, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta muda o universo de Saulo para sempre. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, toda a sua teologia, todo o seu zelo, toda a sua vida se despedaça. O homem que ele acreditava ser um impostor, o líder da seita que ele estava tentando destruir, era, na verdade, o Senhor glorificado, falando com ele dos céus. A perseguição à igreja era uma perseguição direta a Cristo. O grande perseguidor, tremendo e atônito, faz a pergunta que marca sua submissão instantânea: Senhor, que queres que eu faça? A resposta de Jesus é uma instrução simples: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Quando Saulo se levanta, ele abre os olhos, mas não consegue ver nada. A glória daquela luz o havia deixado completamente cego. O homem que via a si mesmo como o guia de Israel, agora precisava ser guiado pela mão, como uma criança. Ele é levado para Damasco e permanece por 3 dias em total escuridão, sem comer nem beber, em um estado de oração e profundo processamento do que havia acontecido. Sua antiga vida havia chegado ao fim. Enquanto Saulo estava em trevas, Deus preparava o próximo passo. Ele fala em uma visão a um discípulo em Damasco chamado Ananias. A ordem é para que ele encontre Saulo e ore por ele.
A reação de Ananias é de puro terror. Senhor, ele responde, tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas a resposta de Deus revela o propósito soberano por trás daquele encontro na estrada, conforme Atos 9, versículo 15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. O maior inimigo da fé seria transformado em seu maior missionário. Ananias obedece. Ele encontra Saulo, impõe as mãos sobre ele e o chama de irmão Saulo. Imediatamente, algo como escamas cai dos olhos de Saulo e ele recupera a visão. Ele é então batizado e o homem que entrou em Damasco para prender, agora se junta àqueles que ele perseguia. A conversão de Saulo, que se tornaria o apóstolo Paulo, é a prova definitiva do poder da graça de Deus. É a história que nos mostra que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado e que Deus não escolhe as pessoas por quem elas são, mas pelo que Ele pode fazer através delas. Histórias como esta nos mostram a profundidade da transformação que Deus pode operar em uma vida. Se você deseja continuar essa jornada conosco, desvendando mais lições poderosas da Palavra de Deus, convido você a se inscrever no canal A Bíblia em um Todo, para não perder nossa próxima investigação.